Voltando hoje com mais um tutorial da Adobe Premiere. Hoje nós vamos ver como fazer cortes nos nossos clips. Vamos ver como trabalhar, na verdade, com os nossos clips. Vou só aqui, muito rapidamente, criar um projeto rápido e vou aqui dar um nome qualquer. Vou colocar aula 2 para nós darmos início. Todas as configurações são iguais, nós falamos na primeira aula. Apesar da versão ser outra, como mencionei que eu estava no outro idioma, então eu, por preferência, vim aqui e comecei com uma nova versão no outro idioma, porque o inglês é mais fácil. Então vou aqui criar, além do nosso projeto, vou criar aqui rapidamente também uma sequência. É tudo que nós falamos no tutorial passado, então não vou mudar nada aqui nas configurações, vou simplesmente criá-la. E vou aqui fazer a importação dos nossos ficheiros. Até agora foi exatamente o que nós fizemos na outra aula. Então, antes de começar, gostaria de me apresentar. Eu sou a Grazi, para quem estiver aqui na primeira vez no canal. E te convido a ver o tutorial anterior, se você ainda não sabe como fazer esse passo a passo que eu fiz até agora. Então, vamos começar. Agora aqui vamos criar import para importar o vídeo, ou podemos ir em File na parte de importar, e aqui nós vamos procurar a pasta que foi a mesma que eu guardei o projeto quando eu criei ali o projeto que vocês viram. Eu aqui vou selecionar o que eu preciso para utilizar nessa aula. Você obviamente vai ter isso também no seu caso, que como nós vimos, né, no tutorial passado, a gente tem ali uma pasta. Podemos criar uma pasta e já colocar tudo ali. Da mesma forma que a gente pode vir aqui também, olha, em criar nova pasta e jogar os documentos ali dentro, como nós falamos no tutorial passado. Inclusive, deixei lá no blog tudo descrito bem passo a passo, bem simples, para que se entenda de forma bastante simples. Então, aqui, o que eu vou utilizar para esse tutorial para mostrar os cortes? Eu tenho aqui dois mini vídeos com a imagem que nós utilizamos no tutorial passado. Se eu vier aqui e arrastar o pequeno vídeo para timeline, para a parte dos clips, você vai ver que ele vai fazer a mesma pergunta, se quer manter as configurações do vídeo ou se quer manter as configurações da sequência. Eu vou manter aqui as configurações do vídeo. Você pode manter as configurações da sequência. Essa parte vai ser indiferente. Por quê? Porque quando nós chegarmos aqui, se o vídeo tiver maior ou menor, a gente pode colocar ele adequado ao tamanho. Então, nós podemos simplesmente colocar ele maior ou menor. Então, eu coloquei aqui de acordo com o vídeo, mas o próximo vídeo, por exemplo, ele vai estar de outro tamanho. Eu vou aqui apagar esse e vou puxar o outro, só para mostrar nesse caso aqui. E aí você pode ver aqui que ele vai pedir a mesma coisa. Eu vou manter simplesmente do vídeo, também é indiferente. Podemos configurar através do tamanho também, como vocês podem ver aqui, o vídeo, ele como é menor, nós podemos simplesmente arrastá-lo clicando aqui na lateral e puxar para o tamanho desejado. Você pode ver que ele está ajustado no tamanho total. Você pode pôr 10%, você pode pôr 25%, e aqui é só arrastar aqui que ele vai aumentar também o tamanho da janela de cima. Então, isso depende do tamanho da tela do seu computador. E aqui com o scroller, aqui a barra de rodar, você pode puxar para cima e para baixo e ver se ele está adequado como você quer. Caso a ferramenta que você usou para gravação não tenha ficado do mesmo tamanho das configurações que tu está usando aqui no seu projeto ou na sequência do seu Adobe Premiere, porque talvez lá você usou outro tamanho. Eu aconselho, obviamente, manter os dois com o mesmo tamanho. Isso, como eu estou fazendo aqui só para exemplo, eu não fiz essa parte, mas nos próximos vídeos nós vamos falar melhor sobre isso, do tamanho do vídeo que foi criado, ou seja, como você guardou o output do seu vídeo lá na ferramenta no software que você usou para gravação, para que ele fique então adequado com esse daqui. Se você tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários para falarmos qual é o tipo de software que você está utilizando então para a gravação.
Agora aqui, como vocês podem ver, eu também estou utilizando ele aqui sem áudio. Vamos falar em áudio em outros tutoriais. Nessa parte aqui, vamos falar mesmo só sobre a parte do clipe de cortes. Ou seja, vamos ver como vamos cortar os vídeos, como arrastar de uma parte para outra e como fazer também com a ondulação. Ou seja, quando fazemos um corte de vídeo, ele fica ali com algumas lacunas, com alguns espaços em branco, e vamos falar também disso. Fica até o final para você ver o passo a passo. Então aqui, por que eu coloquei esse vídeo? Só para vocês verem que o software que eu utilizei para a gravação é o OBS. Então aqui, o que nós podemos fazer para que eu tire esse pedaço aqui que ficou gravado do OBS, eu vou chegar aqui, vou arrastar ele um pouquinho para ele ficar mais aqui na parte de baixo. Desculpa, essa parte eu não falei. Então é só clicar aqui na parte inferior do seu User Interface do Adobe Premiere e aqui começar a arrastar para a direita ou para a esquerda, que ele vai aumentar então o tamanho. Então eu vou deixar aqui um pouquinho menor, vou arrastar aqui até a parte que ele muda realmente para a gravação e vou fazer um corte. Obviamente você vai estar ouvindo o áudio do seu vídeo, aonde que você começou a falar, então vai chegar ali e vai cortar. Então o que eu queria falar aqui sobre essa parte do corte? Eu primeiro vou arrastar aqui esse outro vídeo que eu fiz aqui, que é o mesmo que nós utilizamos no tutorial anterior. Eu vou adequar, ver se ele está aqui adequado ao tamanho. E se não tiver, eu vou arrastar, ele está com o tamanho correto. Então, essa parte aqui não vou precisar arrastar, mas eu vou diminuir aqui o tamanho do nosso clipe, né, aqui na timeline, para eu saber quando que ele vai parar com essa movimentação, ou seja, com essa imagem GIF aqui, esse pequeno vídeo, e ver onde que ele para. Porque como vocês podem ver aqui, ele é um pouco maior, mas quando ele parar aqui com a movimentação, eu vou então fazer um corte nele. E isso só para que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos supor que eu clique aqui do lado direito, eu vou apagar esse espaço. Então, se clicarmos aqui do lado direito do mouse, a gente vai ver que tem aqui o Clean para limpar e temos aqui o Ripple Delete, que é para limpar, só que fechando as lacunas. E se clicarmos aqui, por exemplo, e fecharmos alguma lacuna que não existe mais nada a seguir, ele vai simplesmente apagar. Agora, se eu clicar aqui e, em vez de selecionar Clear e clicar em Ripple Delete, ele vai fechar esse espaço. Então, aqui o espaço que nós tínhamos foi fechado. Agora, vamos supor que eu não queira fechar esse espaço, que eu queira simplesmente apagar. Tanto eu posso ir lá em Clean, como eu posso apagar com Delete do teclado. E aqui nessa parte que, nesse caso, ficou do tamanho que nós queríamos, é simplesmente arrastar esse daqui até o final, se quiser descer com esse para baixo. E por que arrastar para o final? Porque se arrastar esse para baixo, ele vai cortar o que está aqui. Mas assim, o que quer dizer cortar? Ele vai literalmente cortar o espaço que estava aqui embaixo. Eu vou, por exemplo, aqui fazer alguns cortes, vamos continuar fazendo alguns cortes e depois eu vou inserir uma imagem aqui no meio e eu vou mostrar o que significa realmente esse cortar. Vamos supor que eu chegue aqui na parte do vídeo e eu queira tirar alguma parte aqui, olha, como não tem voz, não tá aqui com áudio explicando, eu quero tirar uma parte, então eu vou colocar ele bem pequeno aqui, a parte do clipe, e vou aqui, quando ele aqui começou algum movimento. Então, eu aqui, como ele começou um movimento aqui, eu quero chegar aqui e fazer um corte daqui até aqui. E aí, ao invés de utilizar a ferramenta de, nesse caso, simplesmente de apagar, eu vou usar a ferramenta de fazer o encerramento, ou seja, Ripple Delete, e ele vai encerrar a lacuna ali. Então, eu não preciso ficar arrastando o vídeo. Agora, vamos supor que eu queira chegar aqui e pegar mais alguma outra parte que não tenha tantos movimentos, mais ou menos por aqui. E aí, eu quero daqui até aqui, em algum outro movimento, outra parte qualquer, não importa. Talvez até mais ou menos por aqui, ou até talvez mais. Não importa. Simplesmente para mostrar que aqui nesse intervalo, eu vou chegar e vou colocar uma imagem
um texto que vai tapar um pedaço do vídeo, qualquer coisa. Só que aí, nessa parte, eu posso escolher aqui qual é o lugar que eu vou colocar a imagem. Vamos supor que seja aqui mesmo. Agora, nessa parte aqui, vocês vão ver, se eu colocar aqui a imagem, ela está tampando ele todo. Eu vou deixar a imagem um pouco pequena, só para mostrar que ela vai literalmente tirar o que tem no vídeo nesse caso. Então, eu vou diminuir ela no total, colocando aqui, nesse caso, do lado de cima para baixo. E aí vocês vão ver, quando eu descer ela, ela vai cortar essa parte. Eu vou diminuir aqui um pouco, vou fazer um tamanho maior, para vocês verem que essa parte aqui do vídeo, ou seja, tem poucos movimentos, tem pequenos movimentos. Eu vou descer a imagem e vou arrastar ele para cima do vídeo. O que acontece? Cortou completamente o vídeo. Então era isso que eu estava dizendo sobre literalmente apagar o vídeo. E aqui eu posso voltar com a imagem do tamanho que eu quiser, eu posso aumentar ela e não há nenhum problema porque ela simplesmente tapou aquela lacuna que nós queríamos ali do vídeo. Por que é bom trabalhar assim com as imagens? Quando nós queremos tapar uma parte do vídeo e continuarmos falando a parte do áudio, então isso já é uma parte boa. Então aqui já temos a parte de nós podemos fechar as lacunas da forma do Ripple Delete, que Ripple é exatamente como se fosse uma lacuna, né? Ou seja, dizemos que a gente está tampando uma ondulação, e vou deixar nos cards a parte descrita ali no blog, que aí detalhadamente na parte escrita dá para entender ainda melhor, que eu vou colocar algumas imagens e texto. E ali a gente tapa então essa ondulação aqui quando nós fazemos então o Ripple Delete, ou seja, apaga a ondulação. A ondulação é praticamente, como eu falei, essa lacuna que fica ali. Então aqui, sempre que nós quisermos algum corte, vamos supor que a gente quer apagar o resto do vídeo ali no final, então eu posso simplesmente apagar ele todo, pode ser o delete ou simplesmente apagar com o delete do teclado, e aqui nós vamos ver que já não tem mais nada. Então não preciso fechar com o Ripple Delete. Agora vamos supor que eu queira fechar aqui essa parte toda. Obviamente que isso aqui, o vídeo tem movimento, mas como isso é só para exemplo, eu vou simplesmente clicar e vou dizer que eu quero fechar essa lacuna. Então ele vai vir para cá. E agora eu posso pegar outro pedaço do vídeo, seja aqui, em alguma outra parte. Agora eu vou aumentar ele aqui um pouco, como quando nós colocamos a parte de dar likes, etc. Então a gente pode colocar ele ou por cima, tapando uma parte somente, ou ele no todo. Agora essa parte aqui, o que eu queria fazer além de fazer um corte aqui, ou não precisa fazer o corte, então eu quero aqui que ele fique um pouco mais rápido. Como vocês podem ver aqui, ó, o vídeo ele está muito devagar, ou seja, da mesma forma aqui do início, claro. Mas aí eu quero que ele fique um pouco mais rápido. Então eles dois estão com o mesmo movimento que eu coloquei no final e esse que eu coloquei aqui no início. Agora essa parte aqui do final eu quero que ele fique um pouco mais rápido, porque eu estou falando alguma coisa que eu quero que ele passe rápido, mas eu quero que os usuários vejam a parte sobre a inscrição. Então eu vou clicar aqui do lado direito, isso já ainda dentro da parte dos vídeos, mas não já na parte do corte. Eu vou fazer aqui um Speed Duration. Então eu vou dizer que eu quero que a duração seja um pouco mais rápida, vou colocar aqui um 320, então ele vai diminuir. Vocês viram que ele estava aqui, ele foi aqui bem para cá. Então aqui ele já começa a fazer bem rápido, como vocês podem ver, ele não está como o início. Então aqui a gente pode simplesmente pegar ele e simplesmente cortar também um vídeo como nós fizemos com a imagem. E aí ele está fazendo então não somente uma sobreposição de cima para baixo, ele simplesmente cortou a parte do vídeo. E agora eu posso cortar mais um pedaço do vídeo, porque isso aqui é mesmo só para exemplo. E agora eu posso chegar aqui e utilizar novamente a imagem. Tanto que eu posso dizer, eu quero que a imagem comece mais ou menos aqui. Vou fazer um corte na imagem, ou posso usar a imagem do tamanho inteiro. Mas também a gente pode chegar aqui, olha, e aumentar a imagem ou o vídeo daqui. Com imagem sim, com vídeo não, seria diferente.
Então, aqui, o que eu não fiz, que vocês podem ver aqui, eu não fiz nenhuma transição de vídeo, nenhuma transição de imagem, não fiz nenhuma transição, porque nesse vídeo nós estamos falando mesmo sobre o corte dos vídeos. Senão, já mistura muitos assuntos e quando um usuário estiver à procura de cortes de vídeo, ele vai achar ali também manipulações de áudios, de transições de vídeo, etc. E ele só quer saber sobre os cortes e não sobre as transições. Transições é uma coisa muito importante também nos vídeos, para não dizer que tudo é importante, né? Então, a gente vai ver isso no outro tutorial. Então, vamos fazer aqui transições aqui, olha, quando ele sai da parte do vídeo e entra na imagem, ou quando sai de um vídeo e entra para o outro, vamos fazer essas transições, então, vamos falar no próximo tutorial e ver também como fazer algumas manipulações acerca de imagem, de vídeo, do áudio também e como nós fazemos também para colocar textos, para colocar outras pequenas imagens, como vocês podem ver o sininho do lado esquerdo e o botão de se inscreva do lado direito, ou qualquer outro tipo de texto que é colocado e etc. Ou um vídeo dentro do outro, desde que não faça, nesse caso, como eu fiz esse aqui, que ele está sobrepondo. Então, vamos falar sobre isso nos próximos tutoriais. E nesse nós vamos ficar até aqui para não ficar muito largo, não ficar muito comprido. Espero que você tenha gostado e se gostou, não esqueça de compartilhar. Como eu mencionei aí em alguns vídeos, infelizmente o algoritmo do YouTube ele não reconhece muito quando as pessoas não compartilham, não tem aquela interação, então ele reconhece mesmo a interação e não se o vídeo é bom, se ele é didático, porque infelizmente aqui no YouTube as pessoas não gostam muito de vídeos didáticos, eles gostam mais de entretenimento. Então, peço que compartilhe se gostou e assim vai estar ajudando também o canal. Agradeço por ter ficado até aqui, como sempre, e nos vemos então no próximo tutorial. Muito obrigado e te desejo um ótimo fim de ano, que o próximo ano inicie com novas conquistas e nunca se esqueça que nunca é tarde para aprender e para viver novos horizontes. Nos vemos em breve então e já no próximo ano. Até breve. Obrigado e fique com Deus. Tchau.